Neste vídeo, você vai aprender como as aplicações de back-end funcionam. Não vai se tornar um especialista e nem ficar milionário, mas eu te garanto, ao final desse vídeo, você vai ter aprendido coisas novas e será menos burro no back-end. Eu vou te ensinar como criar uma API REST usando o Node.js, sem usar bibliotecas de terceiros, apenas com o pacote HTTP nativo das novas versões do Node. E como consequência e necessidade, também vai aprender um pouco mais sobre o protocolo HTTP. Ah, e se você acha o back-end chato, fica até o final desse vídeo, que eu vou te recomendar alguém que vai te ajudar a entender mais sobre front-end e como consequência ser menos burro no front-end também. Pelo menos uma vez por semana, eu gosto de pedir uma pizza. Não é à toa que eu estou um pouco acima do peso, mas tudo bem, vamos deixar essa parte de lado. Para pedir uma pizza, geralmente eu acesso o aplicativo da pizzaria que eu mais gosto aqui na minha cidade. E como eu sou um cliente frequente, eles sabem que eu peço pizza nas quartas-feiras. Por volta das 16 horas de toda quarta-feira, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Oi Bolt, como vai? Hoje nós temos um desconto especial para você. Que tal pedir aquela pizza quentinha de sempre? E como eu sou gordinho, geralmente eu não deixo passar o desconto. Então eu entro no site e escolho a minha pizza favorita, borda de catupiry, calabresa e filé ao molho mostarda. Bom, vamos dividir isso em duas etapas. A etapa 1, eu recebo a notificação no meu WhatsApp, e na etapa 2, eu entro no site e faço meu pedido. Note que a etapa 1 acontece totalmente no servidor, porque lá eles já têm um banco de dados com os meus dados de contato e com as informações para saber que eu sempre peço pizza às quartas-feiras. Com esses dados, é automaticamente enviada uma notificação para mim, oferecendo um desconto no pedido. E na etapa 2, primeiramente eu acesso o front-end, onde eu entro no site e faço meu pedido. Esse pedido gera uma comunicação entre cliente e servidor, e ao escolher sabores, tamanho e a borda recheada, acontece uma ação que envia a requisição para o back-end. Esse back-end salva o meu pedido no banco de dados e avisa a cozinha da pizzaria para começar a preparar o meu pedido. Ok, agora você já sabe o papel do front-end, do back-end e sabe como funciona uma comunicação entre cliente e servidor. Então, bora pôr a mão na massa. Bom, e para simplificar a nossa API REST, a gente não vai criar uma aplicação aqui de pizzaria. Nós vamos criar uma aplicação mais simples, uma lista de tarefas, um to-do list, onde a gente tem um título e uma descrição. A parte de persistência, ou seja, onde essas listas de tarefas ficarão armazenadas, será o nosso foco nesse vídeo, que é o back-end. E claro, o nosso back-end será uma API REST desenvolvida em Node, como eu já falei. Eu já expliquei o que é o Node em outro vídeo, mas se você não sabe, assista depois o vídeo que tá vendo aí. O nosso primeiro passo aqui é criar a nossa aplicação. Para isso eu vou usar o comando npm init-y e ele vai criar a estrutura básica do nosso projeto Node. E com a nossa estrutura básica pronta, eu vou importar o pacote HTTP. Vou criar uma instância do meu servidor e dizer para iniciar na porta 3333. Servidores criados com Node, seja usando o pacote HTTP ou outras bibliotecas como Express, Fastify, lidam com requisições e respostas. Na instância do servidor, eu posso definir uma função chamada de callback. Ela permite interceptar as requisições e as respostas. Na requisição, eu posso identificar um método e o endereço que será chamado. Existem muitos métodos, mas os principais e mais usados são 4. Eu vou te explicar rapidamente cada um deles. O método get será usado para listar as tarefas da nossa aplicação. O post será usado para salvar novas tarefas da nossa aplicação e o put é usado para alterar uma tarefa já criada antes. E o delete, como o próprio nome já diz, é usado para apagar uma tarefa já criada. Existem outros métodos, mas os importantes realmente nesse momento são esses. Antes de implementar o nosso método, eu peço uma coisa para você. Comenta nesse vídeo. E você já sabe, fazendo isso, você ajuda a espalhar esse vídeo no YouTube. E assim a gente consegue quebrar o algoritmo. Muitas pessoas deixarão de ser burras no back-end. Então, pode ser qualquer coisa, desde uma receita de bolo até o número de comentários. E você sabe, aqui nesse canal vale tudo, menos xingar minha mãe. Ok, e agora vamos então interceptar nossa requisição de acordo com os métodos e nome do endereço chamado, nesse caso to-dos. Quando eu receber uma requisição do tipo get chamada to-dos, eu vou retornar uma lista de tarefas já cadastradas na minha API. Para retornar, eu vou especificar o tipo de resposta que eu tenho. Normalmente, usamos o formato JSON para trafegar dados em aplicações de back-end. Para isso, no cabeçalho da minha resposta, eu vou definir o tipo de conteúdo JSON. E claro, preciso converter a minha lista de tarefas para esse formato. Aqueles que já têm um pouco mais de conhecimento aqui, nesse momento vão estar se questionando o uso do array para simular um banco de dados. E claro, a gente não vai usar isso em produção, é apenas para facilitar a nossa aplicação aqui nesse vídeo. Outra coisa que eu preciso definir nas minhas respostas são os conhecidos status code. E os principais são o 200,
que diz que tudo deu certo, e existem subdivisões do código 200. O código 201 também é muito usado e significa que deu tudo certo também, mas geralmente ele é usado no contexto de cadastro, ao criar um novo registro usando o método POST, por exemplo. O status code 404 provavelmente é o mais conhecido por você. Ele é retornado quando tenta acessar uma página que não existe em um site. E dentro do 400 também temos o 401 e o 403. O 401 geralmente é usado quando a gente tenta acessar um recurso que precisa login, mas não estamos autenticados. E o 403 ele é retornado quando você está autenticado, ou seja, você possui um login, mas não tem permissão de acessar aquela informação. Ok, agora a gente já conhece os principais métodos, os códigos de respostas e precisamos então implementar os demais métodos da nossa aplicação. Você vai concordar comigo que ficar enchendo o código de if aqui nesse arquivo, sem dúvidas, não é uma boa prática. Então vamos criar um arquivo novo chamado routes.js. Dentro desse arquivo, vamos definir todas as rotas do nosso projeto, mas por enquanto vamos apenas repassar a rota de listagem de to-dos e vamos criar uma nova que utiliza o método POST. Assim como eu expliquei antes, é normalmente usado para a criação de novos recursos, no nosso caso, de novos to-dos. Aqui também a gente precisa adicionar uma nova biblioteca, também nativa do Node.js. Ela será usada para criar um identificador único para cada um dos nossos registros de tarefas. Esse identificador será usado mais para frente quando a gente precisar editar ou excluir um registro específico. Agora podemos voltar ao nosso arquivo principal, o server.js, e remover todo o código dentro da nossa função de callback. Aqui nós vamos começar desestruturando a nossa request, e dentro dela a gente consegue ter acesso ao método e à URL que está sendo requisitada. Porém aqui temos o nosso primeiro grande problema. Diferente de outras bibliotecas como o Express, aqui no pacote HTTP nativo, não conseguimos acessar o conteúdo enviado do corpo da requisição facilmente. Então vamos criar um novo arquivo e chamar ele de body.json. O nome já diz exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o conteúdo do corpo da nossa requisição e colocar dentro de uma estrutura JSON. Nesse arquivo, vamos utilizar alguns recursos bastante interessantes. Muita gente que se diz experiente em Node não sabe utilizar buffers. Portanto, eu vou explicar cada uma das etapas que a gente vai fazer aqui, sem pressa e bem detalhadamente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma lista chamada de buffers. Logo abaixo, vamos definir um loop que percorre todos os dados que a gente recebe na nossa request. Note que usamos um for await, porque estamos trabalhando com uma operação assíncrona. Isso significa que pode demorar um pouco até que a gente receba todas as partes da nossa request. E cada parte aqui é chamada de chunk. Então a gente vai adicionando dentro do nosso buffer cada um desses chunks. Logo abaixo, a gente declara outro bloco, conhecido como try-catch. Dentro do bloco try-catch, estamos concatenando, ou seja, juntando todas as partes e vamos formando uma única sequência de caracteres, uma string. Feito isso, por último, a gente precisa converter para um JSON. E o resultado final agora é que dentro da nossa request, nós temos um novo atributo chamado body, que contém todos os dados que recebemos. E o bloco catch é usado para capturar os possíveis erros que no nosso caso estão sendo descartados. E nesse cenário, o body então recebe null, informando que nenhum dado conseguiu ser capturado. E por fim, nós estamos pegando o content type, que antes estava sendo definido dentro do server.js, e jogando para dentro desse arquivo, definindo então que o nosso cabeçalho de resposta padrão será o JSON. Em resumo, a função body2JSON lida com a recepção de dados de uma solicitação, converte esses dados para JSON para um objeto JavaScript e configura a resposta para indicar que o conteúdo da resposta também é um JSON. Agora vamos voltar para o nosso arquivo principal e a gente vai conseguir usar essa nova função que criamos, e logo abaixo também vamos precisar fazer uma nova busca dentro do nosso arquivo de rotas. A gente vai buscar dentro desse arquivo de rotas um bloco aonde contém o mesmo método e a URL que está sendo recebida. Se esse bloco existir, a gente chama uma função handle que contém dentro de cada bloco de URL. Então, caso seja um get, a gente vai listar a nossa lista de to-dos, e caso seja um post, vamos então criar um novo to-do. E note que ao final, caso nenhuma rota seja encontrada, eu defini uma resposta padrão, indicando que a página buscada não existe e retornando assim o código 404. Ufa, eu cansei e você também, imagino eu. Mas ainda tem mais dois métodos que a gente precisa implementar. O put para alterar uma tarefa e o delete para deletar uma tarefa mais específica. Mas para não tornar esse vídeo muito longo e não sobrecarregar você com muitas informações, eu vou deixar o link do GitHub onde você pode estudar com mais calma esse projeto básico. E para finalizar, se você gosta mais de front-end, eu vou te indicar o canal do Tiger Codes. Ele entende muito de front-end e a edição dele segue a mesma linha do meu canal. Eu tenho certeza que você vai gostar do canal dele. No vídeo que tá vendo aí, ele vai implementar um front-end usando a API REST que a gente criou aqui. Comente no vídeo dele. Vem pelo Bolt e é isso. Te vejo no próximo vídeo.